Mas esse é o Salmo primeiro, e é o primeiro salmo de introdução de todo o livro de Salmos. Aqui se destaca justamente entre a vida feliz daquele que é justo e a infelicidade do ímpio, onde vemos que o justo é aquele que está firme como uma árvore plantada junto à corrente de água, e o ímpio é aquele que é instável como a palha que é levada pelo vento. Enquanto o justo é uma árvore frutífera, é uma árvore fértil, mantém sua beleza mesmo nos tempos de seca. Em casa nós temos o rio que passa mesmo na frente de casa, e mesmo em tempo de seca nós observamos que no leito do rio tem árvores que permanecem verdes, permanecem frutíferas todo o ano, e que aquela beleza porque está próximo do rio. E aqui nós vemos justamente os crentes que estão próximos de Deus, que é a fonte dessa água viva, permanecem frutíferos pela vida inteira. Então esse salmo é um resumo do que a Bíblia nos ensina, meus irmãos. Aqui nós vamos ver justamente dois caminhos. Vamos ver dois personagens, duas pessoas. O conceito aqui de dois homens. Nós temos o primeiro Adão e o último Adão. Nós temos Caim e Abel. Nós temos Ismael, Isaac, Esaú, Jacó, Saul, Davi, o anticristo e Cristo. Observe que é justamente esse o resumo do qual a Bíblia nos traz justamente para essa questão. Há dois caminhos, há duas possibilidades: ao bem, ao mal, ao céu, ao inferno. Então, meus queridos, vamos ver quão profundo é esse contraste entre o justo e o ímpio. Primeiramente, o Salmo 1, ele é muito parecido com o Sermão do Monte, que traz aquela questão da bem-aventurança, bem-aventurado, a felicidade como característica principal, e não é aqui uma felicidade terrena, meus queridos. Entendam isso, que não é uma felicidade que nós podemos sentir aqui neste mundo. Não é uma felicidade do qual ela é mundana, passageira, uma alegria momentânea, mas a felicidade aqui é uma felicidade plena, espiritual, uma felicidade eterna. O problema do homem não é a busca pela felicidade. Então observa que muitos anseiam, desejam, anelam pela felicidade e fazem de tudo para conseguir ser felizes. Mas é justamente o problema do homem é se contentar com uma felicidade que é pequena demais. Deus nos criou, nos salvou para a maior de todas as felicidades, meus irmãos. A felicidade de poder conhecê-lo, de poder conhecê-lo em sua intimidade, de estar com ele, de amá-lo, de fruir a presença de Deus. Por isso, nesse salmo, meus irmãos, a felicidade do justo, ela acontece por três ocasiões, por três razões. A primeira aqui é que o justo é feliz por aquilo que ele evita. Observa aí o primeiro versículo que ele diz: bem-aventurado, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui é apresentado três tipos de pecadores, três expressões e três lugares de pecados disponíveis que o homem justo ele não pode frequentar. Então esse versículo ensina o justo a se prevenir da opinião, do comentário, da conversa dos ímpios, do estilo de vida dos pecadores e da associação com os escarnecedores. O que o justo deve saber é que ele não olha para os ímpios como fonte de sabedoria. Ele não deveria. Seu caminho não é o mesmo caminho que é percorrido pelos pecadores, pelos ímpios. A companhia não é com aqueles que escarnecem de Deus. Diariamente o mundo está fazendo uma lavagem cerebral nas pessoas. Esse sistema mundano
falando que para elas terem a verdadeira satisfação, para elas se sentirem felizes, para elas se sentirem bem, elas têm que buscar e ouvir a voz do seu coração, elas têm que encontrarem prazeres, uma vida cheia de prazeres na carne, prazeres e mais prazeres e mais prazeres. E, meus irmãos, nunca observam as redes sociais, Instagram, TikTok, por aí vai, essas coisas que nós temos hoje, filmes, novelas, revistas, músicas, sugerem que ser permissivo, libertino, é a estrada da plenitude da vida. Porque a vida vai oferecer tudo isso para você, né? O jovem, o jovem casar com 20 anos, um desperdício de vida. Para que casar com 20? Tem que aproveitar, tem que namorar muito. É o que a vida ensina, né? E muitos crentes reproduzem exatamente isso. Por quê? Porque foi lavado, né? Passou por esse processo. Justamente, o pecado, meus queridos, ele vai oferecer o quê? Primeiro prazer, né? O pecado, meus queridos, esse mundanismo que entrou dentro da igreja, o mundanismo que entrou dentro das nossas mentes, para muitos lá fora, não passa de um puritanismo retrógrado, não passa de um fundamentalismo hipócrita. Então, meus queridos, o pecado ele oferece primeiramente um prazer, mas depois ele vai produzir um vazio enorme na vida dessas pessoas. Em seguida vem a dor, uma dor permanente, uma dor incurável. E ao contrário da virtude que oferece primeiramente a dor da renúncia, porque é assim que o caminho do justo deve acontecer, o justo ele deve renunciar, mas depois da renúncia há uma alegria gigantesca, há uma alegria indizível, sublime, meus irmãos. Tudo nesse versículo aqui está em evolução, se os irmãos observarem. Primeiro vejamos os verbos de ação aqui em ordem decrescente, esses verbos de ação. Os verbos de ação aqui: andar, deter e assentar. Então ele andava, parou e fez o quê? Assentou. Segundo, vemos aqui a escravidão do mundo em ordem crescente. Então a escravidão que o mundo vai proporcionar para nós de forma crescente. Conselho, vem ali um conselho, depois de ter o conselho vem um caminho, depois do caminho vem participar da onde? Das rodas. Terceira coisa, vejamos aqui os homens na sua ruína, a desgraça do homem de maneira decadente. Primeiramente ele trata o homem como um ímpio, depois como um pecador e depois como escarnecedor. Então um abismo vai chamando outro abismo. O caminho para o pecado tem um fim, meus irmãos. E esse fim, esse propósito que o pecado nos leva é a condenação. Por isso a palavra de Deus nos exorta a não nos conformarmos com este século, a não nos conformarmos com este mundo, a não sermos amigos do mundo, a não amarmos o mundo, para não sermos condenados pelo mundo. Um exemplo bíblico é a história de Ló, que arruinou sua vida porque levou sua família para Sodoma. Outro exemplo foi Pedro, que se assentou na roda dos escarnecedores ao negar Cristo 3 vezes seguidas. Se você deseja ter uma vida santa, ter uma vida agradável ao Senhor, uma vida na presença de Deus, uma vida que resplandece a luz de Deus nos seus caminhos, essa vida só pode existir se você renunciar o mal, se houver renúncia na sua vida. Nesse versículo ainda aprendemos que o justo é feliz quando ele evita o conselho dos ímpios. Então, primeira coisa, ele vai evitar o conselho dos ímpios. Mas quem é o ímpio aqui, meu irmão? É justamente aquele que não leva em consideração Deus em consideração. Ele não leva Deus em consideração. Vai levando a vida como se Deus não existisse. É aquele que seu lema é a música de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva. Deixa eu ver. Né? A vida vai levando. O ímpio tem a sua cosmovisão, sua visão do mundo, esses sistemas de valores que vai governar a sua vida, suas decisões, suas palavras, seus negócios,
O conselho dos ímpios é bem visto pela sociedade, é bem visto pelas novelas, é bem visto pelo mundo, mas se seguidos leva o homem ao abismo da infelicidade, meus irmãos, da ruína eterna. Isso porque a verdadeira alegria nós só podemos encontrar em quem? Em Deus. Só em Deus, meus irmãos. Outra coisa que aprendemos nesse versículo é que o justo é feliz quando ele evita o caminho dos pecadores. O pecador é justamente aquele que deliberadamente ele se afasta de Deus, ele transgride a sua lei, ele se rebela contra Deus, justamente porque a sua vontade é fazer o contrário. A vontade do pecador é fazer justamente aquilo que é contrário à vontade de Deus. Ele erra porque ele quer, porque ele gosta. O pecador é assim. Ele transgride os preceitos divinos, ele transgride as leis de Deus, porque ele quer. Esse é o pecador. O pecador, meu irmão, ele tem um caminho e andam e agem os pecadores de acordo com a oposição hostil a Deus. Por isso, andar nesse caminho largo é um caminho largo. Tem de pessoas que fazem o que é contrário à palavra do Senhor, assim, é uma estrada de prazeres imediatos. Porém, prazeres efêmeros, prazeres passageiros, porque esse caminho largo ele vai conduzir ao que, meus irmãos? A perdição, a infelicidade. Outra coisa é que o justo é feliz quando ele evita a roda dos escarnecedores. O escarnecedor, meus queridos, é aquele que se formou em pura maldade, atingiu o último grau de decadência espiritual. Ele não apenas desconsidera Deus, ele, na verdade, além de desconsiderar, ele se opõe a Deus. Esse é o escarnecedor. Ele zomba de Deus, escarnece de Deus, zomba da lei de Deus. É algo muito mais sério do que simplesmente viver uma vida sem considerar Deus. Ele faz piada das coisas sagradas. Ele usa sua boca para falar mal do sagrado. E ergue seus punhos contra o céu. Sendo assim, se sentar com blasfemos, se sentar com esses escarnecedores, se tornando como um deles, é se alimentar do veneno da mais mortífera infelicidade. Charles Spurgeon, ele escreve o seguinte: a roda dos escarnecedores pode ser muito imponente, mas está muito perto das portas do inferno. Fujamos, pois, em breve essa roda estará vazia e a destruição englorirá o homem que se assentar nela. A destruição é o caminho dos escarnecedores. Andar, deter e se assentar são esses 3 graus da separação de Deus. Primeiro você começa a andar com os ímpios, depois começa a caminhar, a parar, a viver junto com os pecadores, depois se assenta a roda dos escarnecedores. Uma vez que justamente vai retratar a conformidade com este mundo, esses 3 níveis diferentes: aceitar os conceitos, participar dos seus costumes e a adoção de uma atitude mais fatal. Segunda coisa, meus irmãos, o justo é feliz por aquilo que ele faz. Ele é feliz por aquilo que ele busca não fazer. E aqui é justamente o contrário: o justo é feliz por aquilo que ele faz. Veja o verso 2. Antes, o justo, ele é feliz não fazendo isso. Antes, o seu prazer está onde? A sua felicidade está onde? Na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. Então a vida cristã tem o seu aspecto negativo e o seu aspecto positivo. O seu aspecto negativo devemos evitar aqui justamente o que Deus reprova. E positivamente devemos fazer o que Deus aprova. Então o justo, ele não apenas se aparta, fica longe do conselho dos ímpios, do caminho dos pecadores, da roda dos escarnecedores, mas ele também se dedica ao estudo prazeroso e à meditação diária na lei do Senhor. A palavra hebraica, traduzida aqui por lei do Senhor, é a palavra Torá.
Ela deve ser entendida aqui muito mais do que somente os 10 mandamentos, somente do que a lei de Moisés. Mas é justamente um sinônimo para a palavra de Deus como um todo. Torá representa aqui todo o caminho revelado de Deus, contido nesses ensinos de Moisés. Lembre-se que falamos do Antigo Testamento. Né? O salmista tinha em mãos a Torá, tinha em mãos os ensinos de Moisés e os profetas. Então, aqui é uma expressão que nós temos para usar justamente a palavra de Deus como um todo. A lei do Senhor, a palavra do Senhor, são termos praticamente sinônimos. Então, essa palavra Torá, em seu sentido primário, ela significa introdução, instrução, que vem de Deus com o propósito de nos ajudar a viver em harmonia com a vontade de Deus. Sendo assim, podemos dizer que o prazer do crente, a felicidade do crente, não é apenas conhecer a Deus, não é apenas conhecer a Bíblia, mas é ir estudá-la, é memorizá-la, mas especialmente, meu irmão, fazer a vontade do Senhor. Para o salmista, essa lei ela é muito mais prazerosa, ela é muito mais rica, muito mais poderosa, meus irmãos, mais doce do que qualquer favo de mel. Na lei de Deus, o salmista encontra instrução, direção, proteção e prazer. A lei do Senhor se coloca aqui justamente como oposição ao conselho dos ímpios. Olha, não escute os ímpios, mas escute o quê? A palavra de Deus, a lei do Senhor. A palavra hebraica aqui, para meditar, ela tem aqui um sentido originário muito mais para uma reflexão silenciosa, como se fosse algo como sussurrar ou um murmúrio. É a ideia de ruminar, de mastigar a palavra de Deus. Esse irmão já viu um boi ruminando? Ele passa praticamente a noite inteira ruminando aquela comida que ele passou o dia inteiro comendo. E essa é a ideia aqui, de ruminar, de se debruçar, de se alimentar, de se deleitar, de digerir a palavra de Deus. Então, pela meditação, a palavra se torna parte da sua vida. E por ela você cresce, pela palavra você é nutrido, justamente para a edificação do corpo de Cristo. O justo, meus irmãos, terceira coisa, ele é feliz por aquilo que ele é. Veja o verso 3. Ele é como uma árvore plantada. O justo é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, o justo, meus irmãos, não é uma árvore nativa que nasceu ali no meio do mato, nasceu no meio da floresta, mas é uma árvore que ela foi plantada. Escolheram lá um lugarzinho para plantar ela, cultivaram, adubaram aquela planta, cuidaram daquela planta. Então, não é uma árvore que foi plantada em terrenos baldios, terrenos secos, mas junto ao que? A água, a correntes de águas. Porque se um ribeiro secar, tem outros na corrente de água. O rio da graça, meus irmãos, é a fonte de provisão que jamais secará. Não somos nutridos por nós mesmos. Nós não temos nutrição em nós mesmos, meus irmãos. Estamos plantados em Cristo, enxertados nele, e dele procede todo o poder da igreja. O justo não é inconstante em sua frutificação, porque no devido tempo ele vai dar o seu fruto. É como, por exemplo, lá em casa tem um pé de umbu, né? Um pé de umbu. Quantas vezes dá umbu no ano? Uma vez. Ele tem um tempo. Ele não dá frutos toda hora, mas ele tem. Ele dá o fruto do seu devido tempo, meus irmãos. O seu devido tempo. A vida do justo, o fruto vem antes da folhagem. Ele não vive de aparência, meus irmãos. Deus não requer a aparência de ninguém. Deus não quer que você seja bonitinho e faça as coisas bonitinho, meus irmãos. Deus não quer que você seja frutífero. Deus não quer que você venha aqui à frente e cante maravilhosamente, mas lá fora vive mentindo. Deus não quer que você venha aqui à frente, pegue, fale da palavra de Deus, mas lá nos seus negócios você rouba.
Deus não quer isso. Deus quer que você frutifique primeiro. Então, meus irmãos, porque o reino de Deus, ele não consiste apenas em palavras, mas em poder também. Lá em Lucas, capítulo 24, versículo 19, diz: Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras, mas principalmente em palavras. Assim, aquele que professa a Jesus Cristo, primeiro ele dá frutos da vida. Porque caso ele não der frutos, o que vai acontecer com ele? Ele vai murchar. Porque Cristo amaldiçoou justamente aquela figueira que não dava frutos. Não sei se irmãos lembram dessa passagem. Cristo viu a figueira cheia de folhas. Ele olhou e disse: não tem um fruto. É uma árvore frutífera, é uma árvore que deveria dar frutos, mas só tem folha. Só é bonita. Não serve para nada. Arranca e queima, porque não serve. E assim é conosco. Primeiramente devemos frutificar, e depois vem as folhagens vivas. E a prosperidade, meus queridos, não é unicamente aqui os bens materiais. Entenda isso. Eu estou aqui para dizer: se você for justo, se você fizer isso, você vai ser bem sucedido, você vai ter o carro do ano, você vai ter a casa do ano. Não significa necessariamente bens materiais a prosperidade. Mas ser bem sucedido, meus queridos, significa justamente estar satisfeito com aquilo que você conquistou na sua vida. Satisfeito com o que você já conquistou. Satisfeito com o que você estudou, satisfeito com o que você conseguiu, o conhecimento que alcançado, os valores que você adquiriu. Isso é ser bem sucedido. A família que você construiu, isso é ser bem sucedido. Por isso que tudo que o justo fizer será bem sucedido. Porque o que ele faz, ele vai fazer isso para a honra e glória do Senhor. A parte 1 do Salmo vai falar justamente dessa felicidade do justo. A parte 2 já vai falar da ruína total do ímpio. Então, vamos para o caminho do ímpio. A ruína total do ímpio. Que é do verso 4 ao verso 6. O ímpio aqui é totalmente o oposto do justo. Assim como a árvore frutífera é o oposto da palha seca. Então, o justo, ele recebe bênçãos. Ele é bem sucedido, enquanto o ímpio ele recebe julgamento. Os justos têm segurança por terem raízes profundas. Já, meus irmãos, os ímpios são levados pelo vento, porque eles são como palha seca. É justamente essas figuras que a palavra de Deus usa para os ímpios. Vamos destacar 3 verdades nesses versículos. Primeiro, os ímpios não têm estabilidade, eles são instáveis. Veja aí o verso 4. Os ímpios não são assim, são porém como uma palha que o vento dispersa. Os ímpios são como palha jogada ao vento. Esses dias eu falei, acho que foi domingo passado, justamente de uma figura que estava em Oséias, que era justamente falando de Israel como palha seca. E quando você vai pegar o feijão e vai limpar o feijão, né, com a peneira, você sobe o feijão, aí você vem o vento e aquela palha passa pelo vento, ela some, ela desaparece. E assim é o ímpio. É essa figura que ele está falando. Só que o contexto aqui é justamente o trigo. Eles faziam o trigo, colocavam o trigo na peneira, jogavam o trigo no ar. Quando o vento passava, levava a palha do trigo. E ali ficava somente o grão. O trigo era separado para ser queimado. Meus queridos, em outras palavras, quando o dia final chegar, o dia do juízo de Deus, conhecido como o dia do julgamento final, o fim do mundo, o Senhor, o justo juiz, separará o trigo do joio, as ovelhas dos bodes, os grãos da palha, e nenhum incrédulo poderá se reunir com os justos. No dia do julgamento final, Jesus dirá aos perversos: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Segunda coisa, meus irmãos, os perversos serão condenados no juízo. Veja aí o versículo 5, a parte A. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo.
perversos, meus irmãos, tão eloquentes no seu falar, ficarão calados no dia do juízo. E aqueles que viveram vestidos de soberba, ostentaram sua arrogância entre os homens, estarão aterrorizados no dia do tribunal final, no dia do justo juízo de Deus. Aqueles que subornaram juízes, compraram sentenças, oprimiram os justos, serão condenados no dia do juízo. Praticaram a injustiça. As palavras de Charles Spurgeon: os ímpios estarão com juízo para serem julgados, mas não para serem absolvidos. Terceira coisa, os pecadores serão banidos da congregação dos justos. Versículo 5 ainda, parte B: nem os pecadores na congregação dos justos. Então, aqui na terra, todas as congregações estão misturadas. Dentro delas há justos e há ímpios. Toda a igreja, meus queridos, há demônios, né? Porque há um joio. O joio cresce junto com o trigo, muitas vezes imperceptível. E não há terra que já esteja completamente purgada do joio. No mesmo mundo, no mesmo modo, meus irmãos, os pecadores se misturam com os santos, com a sujeira que se mistura com o ouro. Então, na igreja militante, na igreja que é visível, há bodes, mas há ovelhas, há filhos do diabo e há filhos de Deus. Mas as máscaras dos ímpios cairão, os lobos não entrarão transvestidos de ovelha, meus irmãos, na congregação dos justos. Nessa assembleia de santos, na igreja do primogênito, os pecadores não terão acesso. Em vez disso, eles serão banidos para todo sempre na presença bondosa do Senhor. O salmista termina o salmo dizendo aí no verso 6: observe, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Temos aqui dois homens, temos aqui dois caminhos, dois destinos. Um conduz à felicidade, à vida eterna, à felicidade eterna. O outro conduz para a morte, para o horror eterno. Então esse versículo, ele resume bem o contraste entre o justo e o ímpio, porque nos mostra que o caminho do justo está constantemente vigiado pelo Senhor, enquanto o caminho dos ímpios não tem futuro. Deus deve ter toda a honra, toda a glória pela prosperidade, pela felicidade dos justos, enquanto os pecadores devem sofrer toda a culpa da sua própria destruição. Deus minha é esse, não, meu irmão. Os pecadores têm justamente aquilo que eles merecem, porque eles procuram fazer o mal. O Senhor conhece muito bem o caminho dos justos, e esse é o conhecimento da observação e da aprovação. O conhecimento que vem da onisciência de Deus, de Jesus que sonda os nossos corações, do seu amor infinito, e também que provê sustento, livramento, aceitação e por fim glória. O caminho do justo é uma estrada de justiça, é uma rua estreita, mas que conduz à glória. Esse é o caminho dos justos. Porém, o caminho dos ímpios, embora seja largo, embora seja percorrido por muitas pessoas sedentas por prazeres momentâneos, por prazeres mundanos, esse caminho desembocará no fim. Em suma, o destino de todos aqueles que percorrem essa estrada larga é a condenação certa, a destruição total. Por isso, confie nos méritos de Cristo Jesus, porque nele somos mais vencedores. Por meio de Cristo Jesus, nós nos tornamos justos, e bem-aventurado é o justo. Quero terminar, irmãos, com algumas aplicações práticas. Primeiro, escolha cuidadosamente suas influências e suas companhias. O Salmo começa aqui nos alertando sobre a importância de evitar o conselho dos ímpios, de evitar o caminho dos pecadores e da roda dos escarnecedores. Eu te pergunto, meu irmão,
Quais são as tuas influências? Quais são as influências, as pessoas que te influenciam? Essas pessoas te aproximam de Deus? Essas pessoas que estão no teu convívio, que estão ao seu redor, elas te aproximam de Deus ou elas te afastam de Deus? Quais são as suas companhias mais próximas? Me diga quem são os seus companheiros. Me diga quem são os seus amigos. Você está sendo moldado pela palavra de Deus? Ou você está sendo moldado pelos valores deste mundo? Me diga, meu irmão, que tipos de conteúdo, principalmente na internet, eu sei que todo mundo aqui tem celular. Todo mundo aqui já tem acesso ao celular, às redes sociais. E eu pergunto a você, que tipo de conteúdo que você assiste lá? Que tipo de coisa que você assiste lá no Instagram, no TikTok, ou qualquer outra coisa que você tem? Que tipo de conteúdo você escuta de música, de rádio, de televisão, de leitura? O que é que você consome? Porque, meu irmão, se você consumir coisas desse mundo, você vai absorver as coisas desse mundo. E você vai estar cheio das coisas desse mundo. Tão pesado que vai afogar nesse lago gigantesco que é esse mundo. Se há pessoas em suas vidas, meus irmãos, que levam vocês a se afastarem de Deus, ore por sabedoria para estabelecer limites. E, se possível, se distancie dessas pessoas. Busque comunhão com irmãos que amam a Deus, irmãos. Busque comunhão com pessoas que estão no mesmo caminho que você. A igreja é justamente esse lugar onde nós encontramos pessoas que têm esse mesmo objetivo. Mas é a comunhão que a gente observa, meus irmãos, é muito pouco. Estivemos no congresso. Cadê a mocidade lá? Tivemos congresso de auxiliador e mocidade. Onde estava a auxiliadora? Onde estava a mocidade? Que comunhão é essa? Nós vamos para os aniversários das igrejas do presbitério. Onde é que os irmãos estão? Se não buscam a comunhão. Busque comunhão, irmãos, com outros que amam também a palavra de Deus. Seja uma influência piedosa também. Assim como você precisa de boas influências, você precisa ser também bênção na vida das pessoas. Você precisa também ser uma boa influência. Outra coisa, tenha prazer na palavra de Deus. O justo é feliz porque o seu prazer está onde? Na palavra. O seu prazer está na lei do Senhor. Por quê? Porque ele medita de dia e de noite. A meditação da palavra aqui não é uma atividade opcional do crente, mas é essencial, fundamental para o crescimento espiritual. Eu pergunto aos irmãos, você tem lido a palavra de Deus diariamente? Você tem lido, tem dedicado um tempo de qualidade para a leitura da palavra de Deus? A leitura que eu falo, meu irmão, não é um versículo aqui, depois fechar a Bíblia e acabou-se. É uma leitura de qualidade. Ler, meditar nessa palavra. Você tem meditado? Você tem lido a palavra? Como é que está a sua devocional, meu irmão? Se eu perguntar, talvez essas pessoas fiquem constrangidas. Mas como está a sua vida devocional? Você tem meditado na palavra de Deus ou tem lido superficialmente? Você se alegra na palavra de Deus ou vê a palavra de Deus como um peso? Eu não consigo ler. Eu leio, mas fico cansado. A palavra de Deus é o seu guia para as decisões da vida. Será? Estabeleça justamente uma disciplina de leitura bíblica, meu irmão. Estabeleça um tempo de qualidade para ler a palavra de Deus, para ler a sua Bíblia. Leia um capítulo por dia. Comece com um plano simples de leitura. Permita que a palavra de Deus transforme o seu coração. Medite na palavra, não é apenas ler por obrigação, mas é ler, refletir a palavra, mastigá-la profundamente sobre o que Deus está dizendo naquele momento. Ore sobre aquele versículo, memorize aquele versículo, escreva aquele versículo. Leia a palavra de Deus. E outra, não é somente ler.
é praticar aquela palavra. A verdadeira meditação, ela vai levar você à obediência. Pergunte-se, como é que eu posso viver isso hoje? Como é que eu posso viver esse versículo? Como é que eu posso viver a palavra de Deus? A alegria do justo está em conhecer e está em obedecer ao Senhor. Se você sente dificuldade em ter prazer na palavra de Deus, peça a Deus que Deus transforme o seu coração. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Quanto mais nos alimentamos da palavra de Deus, mais nosso coração se deleita na palavra. Terceiro, seja como uma árvore plantada junto às águas. O justo é comparado a uma árvore frutífera, está firmemente plantada junto às correntes de águas. Isso fala aqui de uma vida enraizada em Cristo, nutrida pela graça de Deus, uma vida frutífera de boas obras. A vida cristã não se baseia em momentos de emoção. Não. Eu não quero culto em que você chore, em que você se derrame, em que você, ai meu Deus, eu senti a presença de Deus aqui. E no outro dia faz tudo errado. E no outro dia está fazendo tudo errado novamente. Porque vida com Deus não é emocionalismo. Emocionalismo passa. Vida com Deus é constância e crescimento. Eu pergunto, você está enraizado em Cristo ou você está seco espiritualmente? Os frutos do qual você frutifica, se é que frutifica, meus irmãos, glorificam a Deus, abençoam outras pessoas. Mantenha-se conectado com Cristo, meu querido. Assim como a árvore, ela precisa de água para ela frutificar. Perdi várias árvores durante essa seca. Várias árvores lá em casa perdi porque não aguei as árvores. As árvores que botei na aguinha, elas começaram a ficar folhadas, verdes, bonitas. E quando choveu agora, pronto, sustentou. Mas a árvore, ela precisa de água, e se ela não tiver água, ela morre. Se você não tiver a palavra de Deus, a comunhão com Cristo Jesus, em oração, em palavra, em obediência, você vai morrer. Dê frutos no seu devido tempo. Não se compare com outras pessoas. A gente sabe que tem pessoas que é que nem pé de amora, que dá toda hora, que fica dando frutos todo momento, está recebendo água, está dando fruto. Mas saiba que você não é igual a outras pessoas. Não se compare aos outros, mas saiba que há o tempo da frutificação. Seja paciente, amoroso, bondoso, fiel na sua vida, íntegro na palavra de Deus. Sirva outras pessoas, porque a árvore frutífera, ela não guarda seus frutos para si mesma. Use seus dons, os seus talentos para a edificação da igreja. E quarta coisa, meus queridos, reflita sobre o seu caminho. Onde esse caminho te levará? O Salmo nos apresenta aqui dois caminhos. O caminho do justo, o ensino por Deus, protegido por Deus, e o caminho dos ímpios, e leva à destruição. Isso nos leva a uma pergunta crucial, meus queridos, e extremamente importante. Qual o caminho que estamos trilhando? Qual o caminho que você está trilhando? Você está vivendo como um justo? Ou você está vivendo como um ímpio? Suas decisões têm sido guiadas pela palavra de Deus? Ou suas decisões estão sendo guiadas por esses desejos mundanos? Se sua vida terminasse hoje, se hoje fosse seu último dia de vida, onde é que você passaria a eternidade? Onde você passaria a eternidade? A Bíblia nos ensina que não há meio termo. Não há meio termo, purgatório. Ou pertencemos a Cristo, ou estamos contra Cristo. Não podemos servir dois senhores. Hoje é o dia de examinar a nossa vida e nos arrepender, buscando Deus com sinceridade. Testemunhe com amor. Ore por oportunidades para compartilhar a esperança que há em Cristo Jesus com aqueles que ainda não o conhecem.
Viva de modo distinto. Seja um exemplo, seja diferente. Não seja igual aos que vivem ao mundo. Seja um exemplo de integridade, de amor, de santidade no mundo que precisa desesperadamente da luz de Cristo. Interceda pelos perdidos. Ore por aqueles que estão presos ao pecado, aqueles que estão na sua família. Ore por eles, para que Deus abra seus corações e o conduza ao arrependimento. E que, última coisa, meus irmãos, confie no cuidado e no juízo de Deus. O salmista termina aqui com uma verdade solene: o caminho dos ímpios perecerá. Isso significa que a injustiça, por mais que ela pareça triunfar nesse mundo, a maldade parece que está vencendo. Todos os dias a gente liga a televisão, só vê bagaceira. Mas saiba que Deus está no controle. Deus está no controle. Deus julgará todas as coisas com retidão. E eu pergunto a você: você confia de fato que Deus está no controle? Mesmo quando todo o caminho parece estar difícil, mesmo quando o caminho parece que não está dando nada certo, você tem buscado viver de forma íntegra, mesmo que o mundo ao seu redor esteja mergulhado em pecado, você tem buscado viver de maneira íntegra, fiel. Você está vivendo com a consciência de que um dia você vai prestar contas diante de Deus? Você está preparado para o dia do juízo? Você está? Por isso, meus queridos, descanse na soberania de Deus. Mesmo em meio às lutas, lembre-se de que Ele conhece seu caminho, que Ele está cuidando de você. Seja grato em Cristo Jesus, pela salvação de Cristo Jesus. Reconheça que sua justiça vem somente de Jesus Cristo. Viva em gratidão por sua graça. Irmãos, o Salmo 1, ele nos apresenta aqui dois caminhos: o caminho justo, que leva à felicidade eterna, e o caminho do ímpio, que leva à condenação eterna. Hoje, você é convidado a examinar a sua vida e responder a essa pergunta: em qual caminho você está? Em qual caminho você está? No ímpio ou nos justos? Se você tem andado no conceito dos ímpios, no caminho dos pecadores, assentado com os escarnecedores, hoje é o dia de arrependimento. Hoje é o dia de mudança. Volte-se para Cristo, o único que pode torná-lo justo e bem-aventurado e feliz. É o único que pode nos trazer verdadeira satisfação, verdadeira felicidade. E se você já conhece Cristo, continue firme como uma árvore que é plantada junto às águas, frutificando para a glória de Deus. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a viver de modo digno, a vivermos, a refletir a sua justiça, de modo a refletir a sua justiça, a anunciar a sua graça ao mundo que precisa desesperadamente de Deus. Deus os abençoe, meus irmãos, e nos guarde no seu caminho até o dia em que Ele volte. Amém? Deus os abençoe.